Koala em Biscuit. Quer aprender? Então venha e assista esse tutorial. Primeiro nós vamos sovar a massa. A gente vai pegar uma massa cor cinza, vamos fazer uma bolinha. A gente precisa pressionar bastante essa massa na nossa mão quando a gente estiver enrolando para poder alisar bem a massa. Aí você com os dedos vão achatando a massinha sobre a mesa. Depois você vai pegar um pincelzinho, um cabinho de pincel e vai fazer ali uma marcação que seria a área dos olhos e o focinho. E com os dedos você vai alisando e ajeitando o formato do rostinho conforme você gostar mais. Depois, com o boleadorzinho, você vai fazer a marcação dos olhinhos. Que nós vamos pegar uma massinha preta e vamos fazer duas bolinhas pequeninas para encaixar bem lá dentro. A gente sempre tem que pegar e tentar primeiro fazer as duas bolinhas do mesmo tamanho, para ficar proporcional. Depois, com um pouquinho de cola, vamos passar no buraquinho e colocar as bolinhas, para que elas não se soltem. E você delicadamente dá uma empurradinha. Agora nós vamos fazer o narizinho. Você pega um pouquinho de massa, às vezes você precisa medir ali, ó. Achei que tá bom, vamos fazer uma cavidadezinha ali, passar um pouquinho de cola e colocar o narizinho. Pronto. Agora nós vamos fazer a orelhinha dele. Nós vamos pegar duas bolinhas, vamos fazer duas bolinhas com a mesma massa. E vamos achatá-la. A gente tem que enrolar bastante para ela ficar bem lisinha essa massa, para não rachar. Se a massa estiver rachando, você precisa voltar a enrolar. No caso aqui, a gente está tentando deixar as duas bolinhas do mesmo tamanho, certo? Aí nós vamos pressionar ela um pouquinho e vemos com o boleadorzinho e fazemos uma pequena bolinha no meio. Depois, com uma faquinha, nós vamos fazendo o cortinho das orelhas do koala. Veja só. É bem fácil. Agora, com um pouquinho de massa rosa, nós vamos fazer a parte interna da orelhinha. Se você não quiser fazer, você só assim já fica bonitinho, mas a gente pode sempre incrementar um pouquinho. Então a gente faz duas bolinhas do mesmo tamanho. E aí a gente vai passar um pouquinho de cola ali. Vamos achatar essas bolinhas. Dá pra você achatar também assim, ao invés de só com o dedinho. E você vai colocar ali na cavidade. E depois você vem com um boleadorzinho. A gente vai cortar, ó, a parte de baixo. Pra ela ficar bem rente ali a cabecinha. E aí com um boleadorzinho, você vai fazer os furinhos ali, ó. Não é bem furinho, ó. Você vai dar uma amassadinha só e vai encaixar ali, ó, a orelhinha. Aí você dá uma acertadinha nas pontinhas delas aqui e encaixa a outra. Pronto, a cabecinha já está pronta. Se você quiser fazer um chaveirinho só com cabecinha ou um pingentinho, também já dá. Ali, ó, com um marcadorzinho de boca, eu fiz uns lábiozinhos. Pressionei bem de leve.
Agora nós vamos fazer a parte do corpinho. Então, sempre tem que lembrar de sovar bem a massa para ela não rachar. Aí a gente vai fazer uma coxinha alongada e vamos pressionar. Não vai ficar tão fina a pontinha, olha. Vamos pressionar e vamos acertando, porque o nosso corpo, ele todo a lateral, ele não é quadrado, né? Então a gente tem que ir modelando para acertar. Agora nós vamos colocar um araminho para poder estruturar a peça e também pra gente pendurar no chaveirinho, certo? Então você passa o araminho aí por dentro da peça e embaixo você dá um acabamentinho aí, que foi onde ficou o buraquinho, certo? Com o cabinho de um pincel, qualquer coisinha redonda você consegue fazer aí, certo? Aí nós vamos fazer umas cavidadezinhas, é o lugar onde vai entrar as perninhas e os bracinhos. Agora nós vamos fazer a barriguinha dele. A gente vai fazer com a corzinha branca. Então a gente vai pegar aí um pouquinho de massa. Sempre a gente tem que medir, certo? E vai fazer um formatinho de gota. Aí eu achei que ela precisava ficar um pouquinho mais alongada. Então, aí a gente pressiona e depois a gente vem e coloca ali, ó. Pode passar um pouquinho de cola, né? Para ajudar a colar melhor. Agora a gente pega ali 2 tantinhos de massa. Vê que as quantidades são bem poucas ali, deve ter 1 grama mais ou menos, 1,5 gramas no máximo. Cada perninha, né? E aí a gente vai modelando aí, ó, compridinho e faz uma bolinha no meio e depois vai acertando. Essa partezinha aí a gente vai amassando, que é para ela encaixar ali no buraquinho. Depois nós vamos fazer a marcação dos pezinhos. Em relação à quantidade, a cabecinha você pode usar aí umas 4,5 gramas para fazer cabecinha. Para fazer o corpinho, umas 2,5 gramas. As perninhas, 1 grama, 1,5 gramas. Você pode ver qual a quantidade. E os bracinhos de 0,5 grama, por aí. É bem pouquinha massa. Agora, se você quiser fazer maior, você vai aumentando as medidas, né? O outro pezinho você faz igual, dá uma alisadinha. Sempre mede aí os dois depois para poder ver se estão o mesmo tamanho, faz a marcaçãozinha, né? Embaixo sempre dou essa apertadinha para a massa não estufar. Então fica o pezinho certinho, ó lá. Agora a gente vai encaixar nas cavidades. Esse lado eu achei que ficou um pouquinho maior, então a gente vai acertar. Vem com a colinha e coloca no lugar. Não precisa passar muita cola. Olha lá. Vamos para a parte dos bracinhos. Peguei bem um pouquinho massa, que a gente vai ainda dividir isso daí para fazer 2 partes, olha só. Tá vendo? Aí a gente faz a bolinha, que é a melhor maneira da gente ver se tá do mesmo tamanho. A gente tem que procurar fazer as 2 partes bem proporcionais para ficar uma coisa bonitinha, né? Harmônica. Feitas as 2 bolinhas, aí nós vamos fazer. Aí, na verdade, para poder não ficar nenhuma rachadurinha, a gente sempre tem que estar... Se tiver rachadura, você precisa enrolar na mão de novo a massinha. Então, a mãozinha vai ser a mesma coisa dos pezinhos, olha. Só que aí você vai pegar ali e vai fazer o punho, né? Aí, só marcar
ali as mãozinhas. Você pode fazer 2 ou 3 marcações. No caso aí eu fiz 3, mas pode ser 2 também. Igual o pezinho. Aí você vem, coloca o bracinho. O bracinho ele precisa chegar mais ou menos na altura ali do onde vai começar a perninha, tá? Que é pra ficar proporcional ali esteticamente. Aí você mede ali mais ou menos e vê. Pronto. Agora nós vamos fazer um lencinho pro pescoço dele. A gente pega uma massinha, eu escolhi vermelha, você pode fazer na cor que você preferir. E aí você vai fazer um rolinho e vai afinando as pontinhas. Depois, olha só, você aperta porque a ideia aí é formar uma espécie de um triângulo. Então eu tô tentando pressionar ela mais, que ela tava um pouquinho grossa. Aí você pega um rolinho e afina um pouquinho mais, porque na hora a gente vai precisar dar umas dobradinhas nela para fazer o lenço. Então a gente vai fazer um desenho aí, ó, corta reto a parte de cima e vamos fazer um desenho meio de triângulo aí, ó, dá uma olhadinha, certo? E agora a gente vai fazer umas marcações e vamos fazer umas pequenas dobras aí, ó, para dar o efeito do lenço. E já vamos curvando ele ali pra gente colocar no alto do pescoço. Já passamos um pouquinho de cola ali, ó. Não precisa ser muito, coloquei meio de lado, tá vendo? Uni atrás, olha só, que bonitinho. Agora é a hora de colocar a cabecinha. Nós vamos colocar aí com cuidado, porque a peça ainda está molhada. Precisaria estar um pouquinho mais sequinha. Então aqui a gente vai encaixar. A gente vai encaixar ali a cabecinha e descer com cuidado até embaixo, ó. Aí eu precisei empurrar o araminho que ele descer, tá? Então é só puxar ali com bastante cuidado, não apertar, sempre lembrando que a massa ainda ela está mole, ela demora ali esse tamanho de peça de uns 2 dias mais ou menos para tá bem sequinha, tá? Você pode inclusive depois envernizar essa peça para evitar que não se suje, né? Olha só que bonitinho. Aqui a gente sempre procura fazer um acabamento, né? Porque ali ficou o araminho, a gente faz o acabamentinho. Agora nós vamos fazer a parte da pintura dos olhos. Nós vamos, porque ali já está bonitinho. Se quiser deixar assim, você já pode. Mas se você quiser incrementar um pouquinho, a gente faz ali os cílios, porque ele vai dar um pouquinho mais de expressão pro olhar do koala, né? Então a gente faz ali bem fininho esse pincel, é um pincelzinho de unha, ó, ou pode ser um pincelzinho número 0 também, tá? Você compra em papelaria. E aí você vem, ó, essa daí é uma tinta PVA preta. Se você também tiver a tinta de tecido também serve. Então, você vem e faz a parte da sobrancelhinha. Aí aqui a gente vai fazer um pincelzinho maciozinho, um blush ali pra dar uma coradinha nele, fica bem fofinho. É bem pouquinho, cuidado pra não espalhar, a gente tira um pouquinho do excesso ali, ó, e quando cai um pouquinho a gente dá uma limpadinha, tá vendo? A gente sempre dá uma apertadinha, porque ainda tá todo molhado e corre o risco de desprender na hora de ficar passando a mão, né? Aí agora a gente vai fazer um detalhezinho, que eu falo que é esses detalhes que são a diferença do trabalho de cada profissional, certo? Então a gente tá fazendo aí, tá bem pequenininho a imagem,
Mas a gente tá fazendo aí um coraçãozinho dourado, para poder ficar mais charmosinho aí, tá? Então a gente vai pintando, a gente vai fazendo como se fosse duas pétalas, um para a direita e o outro para a esquerda. E aí se encontra no meio e depois você vai fazendo a ligação no meio, né? Então a gente faz aí espalhado por todo o lencinho dele. Deixa a peça secar bem e depois é só colocar o chaveirinho. E aí você vai ver o resultado aqui, como vai ficar. Obrigado por assistir e até a próxima.